Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos. Aqui é a professora Mariana, Professor Eric, Professora Tainara. auxiliados também pela professora Isabela, que está nos bastidores. E nós estamos aqui hoje, mais uma edição do nosso podcast Geo é Legal. O tema do episódio de hoje é urbanização brasileira e êxodo rural. Lembrando, que é uma revisão da nossa aula que a gente teve. Então, alunos, vamos falar sobre êxodo rural e urbanização. Como a Tainara falou, vamos falar sobre a diferença do rural e do urbano, do campo e da cidade. Vocês sabiam que há menos de 60 anos a maior parte das pessoas no Brasil morava no campo e não na cidade? Ou seja, os bisavós, os avós de vocês, provavelmente, quando eles tinham a idade de vocês, a maior parte do Brasil morava no campo. Para a gente conseguir entender melhor esse assunto, a gente trouxe aqui nesse podcast um gráfico sonoro que a gente produziu com base em dados do censo do IBGE. Nesse gráfico, a gente vai usar uma escala sonora para conseguir compreender o efeito crescente da população urbana, ou seja, ao passar dos anos, a população urbana brasileira teve uma tendência de crescimento, ficou maior do que nos anos iniciais da pesquisa, enquanto a população que vive na zona rural teve um índice decrescente, ou seja, atualmente há menos pessoas morando na zona rural do que no início da pesquisa. Vamos ouvir o gráfico para tentar entender? Taxa de urbanização brasileira de 1940 a 2010, segundo o IBGE. Taxa da população rural em 1940. (1950) 1960 1970 1980 1991 2000 e 2010. Taxa da população urbana em 1940. 1950 1960 1970 1980 1991 2000 e, por último, 2010. E aí, pessoal, gostaram do gráfico? Agora vamos entender o porquê que isso aconteceu. Como a gente viu no gráfico, atualmente a maior parte da população vive nas cidades. O Brasil é um país urbano. É como se fosse assim: a cada 10 pessoas, 8 vivem na cidade e 2 vivem no campo. Vamos entender como que aconteceu essa mudança. Por que antes tinha tantas pessoas morando no campo e agora, como a professora Tainara falou, a maioria das pessoas no Brasil estão morando na cidade. Para entender isso, a gente tem que falar um pouquinho de história. A maior mudança do Brasil entre a maior parte da população morar no campo e depois começar a maior parte morar na cidade foi na década de 1960. O principal motivo é o que aconteceu da Revolução Verde. Começaram a entrar várias máquinas no campo que faziam o trabalho que antes as pessoas que trabalhavam lá faziam, ou seja, cortar cana. Antigamente, as pessoas, os funcionários que moravam no campo, cortavam a cana manualmente, lá com a faca cortando. Com a Revolução Verde, como chegaram várias máquinas, faziam esse trabalho que o trabalhador fazia. Por mais que ela fosse mais cara, no fim do mês valia muito mais para o dono da fazenda pagar a máquina do que pagar o trabalhador. Fora isso, gente, outra questão foi a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que foi em 1963. Esse estatuto
passava a garantir vários direitos ao trabalhador rural. Não deixava com que ele trabalhasse tantas horas, tinha um salário mínimo que deveria ser pago a ele, que antes não existia, o patrão podia pagar o que ele achasse que deveria pagar, instituía as férias também que ele poderia ter, entre outras coisas. Qual foi o problema disso? Vários patrões não queriam arcar com esse custo, eles não queriam ter que dar todos esses direitos para o trabalhador. Como chegaram as máquinas nesse mesmo tempo, ele simplesmente trocou os trabalhadores pelas máquinas. Isso causou muito desemprego no campo. A cidade ela se tornou mais atrativa do que o campo. E por que isso ocorria? A cidade, a partir da década de 30, ela começou a receber as indústrias. E o país começou a se industrializar. A indústria ela traz empregos para as cidades, não só nas indústrias, mas também em outros trabalhos relacionados. Por exemplo, hospitais, comércio, escolas. Entre outros serviços que são encontrados nas áreas centrais. E na década de 60, a saída das pessoas da zona rural para a zona urbana, para as cidades, foi muito alta. E quando a saída de pessoas da zona rural para a zona urbana é muito grande, é chamado de êxodo rural. O êxodo rural no Brasil, ele aconteceu nessa década, na década de 60. Bom, galera, esperamos que vocês tenham gostado da nossa revisão, do nosso podcast de revisão, do nosso gráfico sonoro. Espero que vocês tenham achado uma boa ferramenta de estudos para compreender melhor os dados da população brasileira. É importante a gente ressaltar que o nosso gráfico sonoro tem um complemento que é o gráfico tátil. O gráfico impresso, físico e tátil, que vocês conseguem sentir os dados da população urbana e da população rural ao longo dos anos. Então, pessoal, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio de Geo é Legal. E fiquem aí, bons estudos na geografia e nas outras matérias também. Até mais!